Olá, seja bem-vindo ao oitavo bloco da terceira aula do curso de Astrologia Hermética do E-Adeptos. Então, nesse bloco nós vamos estudar Júpiter, que ele era conhecido na astrologia antiga como grande benéfico do zodíaco. Ou seja, Júpiter está diretamente associado dentro da Kabbalah com Hesed, ou seja, o Santo Graal, né? A emoção, o Oxóssi, conhecimento. Então ele é uma energia que ela é muito poderosa dentro do seu mapa, porque ela sempre vai estar te fornecendo esse santo grau. É uma energia que você sempre vai poder contar e é algum facilitador energético. Então dá uma olhada no teu mapa de novo. Então vamos ver, anota qual é o seu Júpiter e agora vamos dar uma estudada em cada um deles para a gente ver o que a gente faz aqui. Júpiter em Áries. A palavra-chave é expansão entusiasmada. A energia de Júpiter em Áries é uma energia corajosa, combativa, ardente, generosa e uma capacidade executiva, tanto para liderança quanto um forte desejo de liberdade e de ação. É capaz de analisar e aprender com os erros passados. Também capaz de inovar nos campos da filosofia e da educação. Às vezes pode ser muito egocêntrico e deve canalizar essas tendências para o eu primeiro, em atividades que sirvam de inspiração para os outros. O Júpiter em Áries trabalha a energia da esfera de Hesed dentro de um fogo cardinal. Ou seja, um santo graal que ele está fervendo, né? O Yang do Yang do Yang. Se tem uma expansão dentro desse ponto da esfera do conhecimento, essa expansão vai ser extremamente aumentada por essas características arianas. Então, bem trabalhado a esfera de Júpiter, bem trabalhada essa energia de Júpiter, ela vai trazer para si essa energia do pioneirismo, de ir para frente, de fazer as coisas, de trabalhar sozinho, de avançar de uma maneira inenarrável. Então ele vai trabalhar muito esse autoconhecimento e essa busca dentro de um aspecto espiritual muito forte que vai estar sempre guiando a pessoa dentro dessa energia. O Júpiter em Touro. A palavra-chave é uma expansão evidente. Então, é uma energia que fica extremamente à vontade com transações financeiras e com grana. E pode ser um mestre quando trata de investimentos e finanças. O Júpiter em Touro, ele traz esse dinheiro e essa energia de poder monetário de uma maneira muito fácil, muito grandiosa. Ela pode sair bem tendo seu próprio negócio ou até mesmo trabalhando com o dinheiro dos outros, como um corretor de ações ou até mesmo um banqueiro. Com bons aspectos, tem uma profunda compreensão do verdadeiro valor da vida. Ele gosta de luxos que o dinheiro pode comprar. Possui uma teimosia tranquila, não gosta de ser apressado e se preocupa muito com a justiça e com religiosidade. O Júpiter em Touro ele vai trabalhar os aspectos práticos, ou seja, no santo grau de Hesed, ele vibra melhor como terra fixa. Ou seja, você vai ter a sua posse, o seu caldeirão, a sua busca pelo sagrado, a sua busca pela perfeição, vai estar manifestado na esfera do físico. Então são pessoas que nascem com aquele talento natural para ganhar dinheiro, ou para gastar dinheiro. Então eles vão ter, qual é o problema disso daí? Numa oitava baixa vai causar essa gula pelo material. Mas numa oitava alta vai causar uma esfera de generosidade e saber lidar com essa energia, né? O dinheiro pra gente dentro da Kabbalah é uma energia material. Ela nunca vai servir como um fim. Sempre dentro da alquimia você não vai trabalhar nada para ter dinheiro. Dinheiro é uma energia ou um meio de se conseguir alguma coisa. E o Júpiter em Touro trabalha a energia material de uma maneira extremamente positiva. Júpiter em Gêmeos. A palavra-chave é energia flutuante. O Júpiter em Gêmeos costuma ser uma energia autodidática, diplomática e de mente aberta, por causa da sua grande originalidade e grande vivacidade. É muito fácil de se tornar os homens das ideias em alguma organização. Embora seja basicamente alegre e amante da diversão, esse lado temperamental do Júpiter em Gêmeos pode se manifestar quando menos se espera. Ele expressa seus talentos de muitas formas, como dono de alguma loja, uma boutique, artes, escrever ou ensinar filosofia, ou dirigir um negócio de mala direta. Separação de seus irmãos e mais de um casamento também são fortes possibilidades. O Júpiter em Gêmeos vai trabalhar um santo grau da comunicação, ou seja, uma bênção de maestria em comunicar-se, em fazer amigos e influenciar pessoas.
é aquela energia que sabe trabalhar mais do que ninguém, uma mala direta gigante ou um trabalho de contatos feitos. Então é muito comum essa pessoa ter inúmeros contatos, participar de trocentas redes sociais e saber mais do que nunca gerenciar esse conglomerado de comunicações. Então ele pode se dar muito bem como editor de jornal ou de algum veículo, de transmitir notícias e de fluir notícias. Mas, por outro lado, é uma pessoa extremamente complicada no que tange a guardar segredos. Júpiter em Câncer. A palavra-chave para Júpiter em Câncer é uma expansão generosa, de elegância, simpatia e serenidade. Demonstram aptidão para a energia de Júpiter em Câncer para qualquer tipo de relações públicas. Como adora o contato emocional com todo tipo de gente, ela também consegue se sobressair no trabalho de vendas, desde que consiga envolver emocionalmente o público. Trabalha também com teatro, com divulgação, cinema ou qualquer tipo de artes que envolvam multidões. Júpiter em Câncer indica bons antecedentes familiares e um grande amor pelas crianças. Então a tendência, desenvolvendo essa energia, é formar um lar estável e partilhá-lo com amigos e parentes. Júpiter em Câncer trabalha muito com a água cardinal. A energia do Santo Graal aqui está voltado para o aspecto de família, de tomar conta dos outros. Então essa facilidade no seu mapa vai ser uma facilidade muito acima da média em angariar pessoas ao seu redor. É o rei que traz a taça da qual todos buscam. É o Santo Graal da família, o Santo Graal do amor. Então essa energia que você pode aproveitar e direcionar muito bem do seu mapa, ela vai trabalhar esse tomar conta de pessoas em um âmbito muito superior. Não apenas no âmbito pessoal, né, como sendo pai de família da sua família, mas de repente de muitas famílias ou de muitas pessoas que vão olhar em você aquela figura do grande paizão ou da grande mãezona. Júpiter em Leão. A palavra-chave para Júpiter em Leão é a expansão exuberante. Prestativo e ambicioso, capaz de lidar com praticamente qualquer tipo de situação e sair muito bem na arte da política. Como tem uma ânsia e uma gula de se destacar e atingir seus objetivos, Júpiter em Leão age enquanto os outros energias apenas sonham. Sua personalidade é dramática e colorida, costuma ser um entusiasta das coisas boas da vida. Os muitos talentos fazem dessa energia uma energia pública, ou um artista que vai aparecer sem um pingo de vergonha. Júpiter em Leão, ele aborda uma energia dentro da Kabbalah de um Hesed de fogo fixo. Ou seja, o Santo Graal de trabalhar com imagens, ou trabalhar com grandes ideias, grandes ideais. Ele consegue gerenciar coisas grandiosas e magníficas, em qualquer área que a pessoa se destacar. Então aí você vai pegar seus 5 planetas e vai trabalhar ele sob os auspícios desse grande rei leonino. Esses grandes projetos magnânimos. Júpiter em Virgem. A palavra-chave aqui é a expansão zelosa. Você é capaz de conseguir a cooperação de qualquer pessoa ao seu redor. São excelentes chefes e impõem altos padrões a tudo que quiser fazer. Essa é uma energia de um estudioso nato, com ideais elevados e que tem que vigiar sempre a sua tendência a esperar demais dos outros. É uma energia analítica, prática e gentil, embora possa ser extremamente limitado na parte afetiva. A preocupação virginiana com os detalhes acaba conflitando com a expansividade natural de Júpiter. Mas mesmo assim, é possível compactar e coordenar grupos. Limpeza e ordem são extremamente importantes para essa energia. O Júpiter em Virgem lida com aspectos extremamente metódicos no que tange a grandes grupos. Então, do mesmo jeito que um Vênus em Virgem vai ter atenção aos detalhes, o Júpiter em Virgem, que também está ali do lado direito de expansão da árvore da vida, ele vai trabalhar com esse nível de detalhamentos, engrenagens e mecanismos de grandes corporações. Então é um facilitador que vai ampliar essa característica virginiana para todo o espaço ao seu redor. Então qualificaria, se você conseguir desenvolver isso alquimicamente, um excelente chefe. É alguém que quando chega num lugar, ele consegue observar todos os módulos e toda a movimentação da coisa
e conseguir compreender e colocar cada pessoa em seu devido lugar. Então é um próprio santo grau de organização aí para você desfrutar no seu mapa. Júpiter em Libra. A palavra-chave de Júpiter em Libra é a expansão hospitaleira. Uma energia elegante, sincera e doméstica. Aprecia o tempo de lazer e de prazeres e tende a deixar o resto do mundo passar. Costuma ter uma capacidade artística muito elevada, um bom gosto e uma grande e excelente conversa. Costuma ser uma pessoa muito popular e as pessoas tendem a confiar muito no seu julgamento. Porém, sempre precisa de companhia e de estar cercado de outras pessoas. O Júpiter em Libra trabalha muito os aspectos éticos. Júpiter em Libra vai trabalhar aspectos de diplomacia com grandes grupos. Então ele daria um excelente juiz, um legislador, ou alguém que trabalhe criando harmonizações, seja ele num terreiro de umbanda, seja ele numa faculdade, ou qualquer lugar onde você tenha muito elemento humano trabalhando. O Júpiter em Libra, ele te dá uma capacidade acima da média, né? Um santo grau de harmonia, um santo grau de diplomacia, da capacidade de você enxergar democraticamente o que todos estão querendo e aplicar isso. Então essa é uma fonte na qual o buscador deve trabalhar no seu mapa para desenvolver, caso tenha essa energia no mapa. Júpiter em Escorpião. A palavra-chave aqui é uma expansão perseverante. É uma energia de muita fé em si mesmo, e também gostar de impor suas vontades aos outros. Gosta de uma vida luxuosa. Provavelmente vai ganhar o suficiente para isso, porque todos ao redor confiam no seu julgamento. Corajoso e fiel, vai abordar a vida com uma profunda compreensão e vai se interessar muito pelo místico e pelo ocultismo. É uma pessoa que costuma ser perspicaz e essa energia tem poderes magnéticos de simplesmente fazer as pessoas confiarem em quem a emana. Música, medicina, finanças empresariais, impostos, seguros são áreas que podem atraí-los. O Júpiter em Escorpião ele trabalha praticamente com uma energia política imparável. A energia de Escorpião, de buscador, de profundidade, né? Aquela energia de água fixa, ela vai ser trabalhado dentro de um santo graal, que vai tratar o quê? Daquela grande energia da busca, né? A própria ideal de Merlin. Então a pessoa que vibra essa energia, ela traz para dentro de si o próprio papel do conselheiro ou grande conselheiro numa empresa, numa multinacional. Ele consegue não apenas aconselhar uma ou outra pessoa, como nos aspectos ali de um Vênus, ou um Rod, um Mercúrio em Escorpião, mas tendo um Júpiter em Escorpião, ele é a pessoa da qual grupos enormes vão buscar conhecimento, vão se apoiar nessa pessoa para servir de guru ou para depositar nela a sua confiança. Então aí é muito comum que quem consiga trabalhar bem essa energia acabe enveredando aí pela área de poder ou pela área política. Júpiter em Sagitário. A palavra-chave aí é uma expansão moderada. Uma energia capaz de detectar qualquer tipo de oportunidade e aproveitá-la. Extremamente sociável, precisa estar no meio de gente, gosta muito de jovens, de animais, gosta de tornar a vida dos outros mais alegre. É um arquétipo do mestre. Geralmente costuma estar em posição de diretor, gerente ou alguém que está regendo alguma coisa. Dificilmente um subordinado, que enxerga longe e muitas vezes é um pensador profundo. Júpiter é regente de Sagitário. Então na astrologia antiga, Júpiter é regente de dois signos que estão muito associados com a ideia de mestre. Sagitário e Peixes. Sagitário trata dos aspectos Yang de Júpiter. Ou seja, ele é um facilitador de um facilitador, ou, resumindo, sortudo. A energia sagitariana ela tende a observar as coisas em volta e montar uma regra. O Júpiter lhe dá um verdadeiro santo graal da observação. Então alguém que tem essa facilidade é capaz, onde muitos enxergam apenas uma esquina, Júpiter em Sagitário enxerga uma barraca de cachorro-quente, enxerga uma oportunidade para ganhar dinheiro. Onde as pessoas simplesmente não conseguem fazer essas conexões, a facilidade do santo graal trabalhando na energia sagitária vai conseguir trazer essa percepção do mundo como uma série de
organismos ou engrenagens que vão ser trabalhadas por essa pessoa de modo a sempre criar um palco superior. Ou seja, um facilitador muito acima da média de encontrar um caminho ou de observar uma solução para qualquer tipo de problema. Júpiter em Capricórnio. A palavra-chave aqui para Júpiter em Capricórnio é uma expansão prudente. Então, uma expansão que é feita dentro de muita honra, pureza e austeridade. Costuma ser uma energia ambiciosa, precisa de uma carreira que lhe proporcione segurança financeira. Tende a ser uma energia extremamente conservadora e conseguiria dirigir com sucesso um negócio próprio, embora também possa trabalhar para uma grande empresa. Tem paciência e uma extrema dedicação para chegar a ser rico, mas consegue ligar para centavos e deixar passar grandes oportunidades. Abomina o desperdício e a extravagância. Tem altos padrões morais que segue e se destaca nos negócios com o elemento terra. Se não for bem conduzido, o posicionamento de Júpiter pode levar a se tornar avarento, intolerante e ganancioso. Júpiter em Capricórnio trabalha com a expansão na restrição. Então como é que isso funciona? Aparentemente o Capricórnio ele restringe, né? Então é a Terra que comanda, então ele disciplina. O Júpiter ele vai trazer essa expansão para o nível de Santo Graal. Ou seja, você consegue disciplinar e trabalhar com hierarquias em grandes quantidades. Então, da mesma maneira que alguém que vai ter um Mercúrio em Capricórnio ou um Vênus em Capricórnio consegue se autodisciplinar, o Júpiter em Capricórnio faz com que a pessoa seja mestra em disciplinar os outros. E ela consegue estabelecer rigores de logística, de especificações e de técnicas de distribuição e de sistemas e de como realizar essas coisas em um nível muito superior a qualquer outra energia do zodíaco. Então eles se dão muito bons em chefes de logística, chefe de produção ou coordenadores de grandes empresas. Por isso que muita gente com essa energia tende a galgar passos muito largos em empresas que têm hierarquia. Júpiter em Aquário. A palavra-chave de Júpiter em Aquário é a expansão tolerante. Então a inspiração é o guia dessa energia. E ela tem muita necessidade de ajudar aos outros. Abomina o trabalho rotineiro e respeita muito o ponto de vista alheio e muito receptiva a novas ideias. Tende a ser justo e atencioso com os outros. Extremamente político, porém democrático. E tem uma abordagem imparcial da democracia. Não faz distinções de raça, classe e religião, tendendo a ser uma das energias mais afáveis do zodíaco. Pode se sair bem em qualquer carreira por causa de sua boa capacidade de julgamento, seu intelecto e sua originalidade. O Júpiter em Aquário trata de um santo graal com possibilidades infinitas. Então essa ideia do todo e do tudo de Rockmar, que está ali representando essa energia de Aquário, pode ser manifestada diretamente no santo graal, como um poço de profundo conhecimento e aprendizado constante. Então alguém que tem Júpiter em Aquário jamais vai se limitar a qualquer coisa que seja e vai viver uma vida na qual busca aprender e expandir os conhecimentos o tempo inteiro. Júpiter em Peixes. A palavra-chave para Júpiter em Peixes é a expansão imaginativa. Uma expansão gentil, tranquila, amistosa e modesta. Normalmente atraído pelos outros e tentando ajudá-los a qualquer preço. Por causa da natureza simpática e do tranquilo desembaraço dessas atitudes, costuma ser extremamente popular. Lutar pelos não privilegiados e tratar os outros com compaixão tendem a ser uma característica dessa energia. Não é ambicioso no sentido material e precisa de períodos de solidão para trabalhar. O Júpiter em Peixes trabalha com um grau espiritual. Então, no lado direito da sua árvore, ali em Recede, ele vai estar trabalhando com água mutável. Ou seja, a água dentro da mente, dentro de um santo graal. Ou o santo graal mais espiritual que tiver. Então, são pessoas que tendem a ter um relacionamento profundamente místico com o mundo, tendem a trabalhar muito nessa área da espiritualidade, nessa área de cura, às vezes na área de se doar para os outros, e vivem uma energia muito fácil de lidar com isso, com o sentimento, com a empatia e com o trabalho em relação à comunidade.
Júpiter é um dos pontos chaves do nosso mapa astral, porque ele vai dar essa grande vantagem que direciona as nossas qualidades para a grande obra. Então, uma vez que você atingiu o equilíbrio dos planetas inferiores, somado a Marte, que vai te dar sua vontade, o Júpiter ele vai dar essa expansão. Ou seja, onde é que você consegue uma energia na qual você pode contar sempre. Então busque trabalhar muito essa energia dentro do seu mapa. Procurar aspectos para desenvolvê-la. Uma vez que você a desenvolva, ela consegue germinar todos os outros aspectos do seu mapa e crescer, caso você ainda não tenha trabalhando em direção da sua verdadeira vontade. Então, se agora a gente viu a expansão, próximo bloco a gente vai ver Saturno, que é a responsabilidade.